Bom dia a todos, Pai, Shalom de Cristo. Que o Senhor nos abençoe a entender. Eu estou com um aplicativo aqui de leituras diárias. Na realidade, tem a leitura do Velho Testamento, dos livros e também de Salmo, e tem também a leitura do Evangelho. Mas eu só vou ler a primeira leitura, que é alguns dos profetas ou algum livro. Por exemplo, essa aqui é de ontem, do dia 21 de junho de 2026. Se um dia lá na frente você está vendo, ontem é a primeira leitura, no domingo, na igreja. A primeira leitura é essa. E justamente num dia que tinha acontecido algo que tenta te desestabilizar. Não destabiliza porque Deus é conosco, mas sabe aquelas coisas que acontecem para tentar te essa palavra é ruim de falar, gente. Para balançar você, para deixar você balançado, como diz, né? Então essa é a leitura de ontem, do dia 21, que eu vou fazer agora. Que é Jeremias, capítulo 20. Jeremias, capítulo 20, de 10 a 13. Leitura do livro de Jeremias, ok? Que foi feita ontem. Vamos ver o que o Senhor estava falando ontem para a igreja, para todo aquele que diz que crê em Jesus, né? Porque a Bíblia toda, nós podemos ler ela toda e tirar lições dela todinha. É claro que as doutrinas cristãs, elas estão feitas na nova aliança, as doutrinas cristãs, ok? A doutrina dos gentios foi a que Paulo pregou. Mas nós podemos usufruir de toda a Bíblia. Deus seja louvado, aleluia, amém. Vamos lá. Então Jeremias disse: eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciemo-lo. Todos os amigos observaram minhas falhas. Talvez eles cometam engano e nós podemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Ok? Esse texto, pelo que eu estou vendo aqui, ele já está um pouco abreviado, com palavras que dá para a gente entender mais suave, ok? Uma linguagem mais de hoje. Porque se for ler na Bíblia mesmo, já é um pouco mais antigo as palavras. Mas aqui fala, em Jeremias 20, capítulo 20, versículo 10. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós podemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Ok? Jeremias é um dos profetas que mais sofreu. E o povo ficava de olho em Jeremias. Ok? Eles ficavam de olho em Jeremias para ver se pegava algum erro em Jeremias. Vem conosco, Jesus, nos livra. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão, vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Então,
Nós vemos aqui como foi o final de Judá, quando Jeremias estava pregando e o povo zombava de Jeremias. Qual foi o final? O final que Judá foi cativa da Babilônia. Ok? Muitas vezes quando o povo começa muito a desobedecer a Deus, Deus permite que o povo caia na mão dos inimigos. O povo dele. O povo de... Ai, povo de Deus, é só vitória, só vitória. Tá, fica brincando com Deus pra você ver. Vai brincando com Deus pra você ver a sua vitória. Vai brincando. Não obedeça ao eterno Deus. Comece a fazer injustiça para ver se é só vitória. Não é só vitória, gente. Não é só vitória. Isso aí é pregadores que eles querem te manter preso na sua alma, no seu ânimo. Mas no espírito você não está entendendo nada. Só vitória, só vitória. Tem luta também. Tem luta, tem que viver em santidade, em obediência ao Senhor. Não importa se é igreja pentecostal ou tradicional. Não importa se é a Judá ou a tribo ou as 10 tribos de Israel, que agora nem tem mais, né? Agora é um só. Mas santo é o nome do Senhor. Vamos fazer a leitura. Ai, papai. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês o sentimento do coração. Rogo-te, me faça ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Nós que somos do Senhor, a gente não vive por aí desejando vingança para os outros. Por quê? Porque em Cristo Jesus, gente, vocês precisam entender uma coisa. O povo da lei é uma coisa, o povo do evangelho é outra coisa. Tudo é de Deus, mas o povo da lei é uma coisa, o povo do evangelho é outra coisa. O que o Senhor Jesus falou como deveria ser os seus discípulos? Eu vejo muitas pessoas se dizendo cristão, mas quer fazer as vinganças que na lei tinha. Ok? Mas aí você decide, ou você é cristão ou você é da lei. O Senhor Jesus falou que quem usa da espada vai morrer pela espada. Ok? Vem conosco, Jesus. Santo é teu nome. Então, aqui, Jeremias ele estava muito aborrecido com aquela situação. E ele falou, ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês o sentimento do coração. Rogo-te, me faça ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Ó Senhor, já mostrei para o Senhor toda a injustiça que eles estão fazendo comigo. É claro que Deus sabia, que Deus vê todas as coisas, ainda tem os anjos dele, mas que também leva para ele daquilo que a gente vive na terra. Que o Senhor Jesus falou, que os anjos vê a face do Pai. Ok? Então,
Jeremias já estava pedindo a vingança. Você vai ler no Apocalipse lá, os santos que estão debaixo do altar, que foi mártires, eles estão pedindo a vingança. Ok? Aqueles que sofreram e estão na eternidade, eles não estão mortos, não. Eles estão mais vivos que você. Mas eles estão pedindo a vingança para aqueles que são injustos nessa terra. Está lá escrito no Apocalipse. Quem pregava o amor era Cristo, o perdão era Cristo. Por quê? Porque Jesus é o amor de Deus. Jesus é o perdão de Deus. Jesus é o amor de Deus. Jesus é o perdão de Deus. Se você tem Jesus, leva a sua vida a sério com Ele. Porque o seu perdão e receber o amor de Deus é através de Cristo. Se você rejeita Cristo, você vai para a vingança de Deus. Deus vinga. Deus é vingador. E Ele é Deus, e glória a Deus. Nós temos que nos prostrar diante dEle. Ele não rejeita um coração contrito, mas ai dos arrogantes e prepotentes. Ai, 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 ai. Deus é Deus, não confunda as coisas, gente. O amor de Deus para conosco está em Cristo Jesus. O perdão de Deus para conosco está em Cristo Jesus. Se você vira as costas para Cristo Jesus, você cai na justiça de Deus. Jeremias aqui já estava pedindo para ver. Jeremias está pedindo. Sabe por que hoje muitas coisas você não vê? Você fala, nossa, mas aquela pessoa faz tudo errado. Como é que ela ainda está vivendo como se nada estivesse acontecendo? Porque nós estamos vivendo na era da graça. Mas está acabando a era da graça. Pelo meu entender, tem menos de 50 anos que nós estamos ali, ó, na virada do relógio. Tem um monte de gente que sabe disso. Até o mundo fez um relógio. Não é que eles fez, eles descobriram que tem um relógio. Até o mundo, tem os pagãos, tem os cientistas, eles sabem que tem um relógio. E que esse relógio já está virando. Ok? Então, o tempo da graça está acabando. Está acabando o tempo da graça de Deus. Se apega ao Senhor Jesus se você quiser ser salvo, porque senão depois você vai para a justiça de Deus. E a justiça de Deus é essa aqui que Jeremias falou. Rogo-te, me faça ver a tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Todos aqueles que foram mártires de Cristo nessa terra, declarou a causa lá, está declarando ao Pai Eterno e está pedindo justiça. Só através... barulho. Só através da fé em Cristo Jesus nós obtemos a vitória. Na fé nele, obedecendo a ele, seguindo os ensinamentos dele. Isso é cristianismo, verdadeiro cristianismo. Fora isso, vai para a justiça, para a vingança de Deus. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Então, o Jeremias, ele passou por coisas terríveis, mas ele sobreviveu. Eles odiavam Jeremias, era a tribo de Judá, em Jerusalém. Eles odiavam Jeremias porque Jeremias pregava a verdade. Jeremias falava que eles iam cair na mão dos babilônicos e eles não acreditavam, eles ficavam com raiva de Jeremias. Prendia Jeremias no poço, deixava sem comer.
Crente de hoje não sabe o que é isso. Crente de hoje se escandaliza com tudo. Crente de hoje só quer bênção e vitória. Bênção e vitória. Bênção e vitória. E ali no final, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Jeremias sobreviveu. Jeremias não foi cativo. Jeremias não foi cativo para a Babilônia. Ele sobreviveu porque ele já sabia que ia acontecer. Então é isso, gente. Essa foi a leitura de ontem. Que nós possamos louvar o Senhor. Não confunda o amor de Deus através de Cristo Jesus, achando que Deus é aquele velhinho de cabelo branco que passa a mão na cabeça de todo mundo e tá tudo bem. Não é assim não. Se você fez essa imagem de Deus, tira da sua cabeça. Deus é um guerreiro valente, que ninguém vence ele. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele tem milícias de anjos, guerreiros, com espadas. Cara, hoje aqui o povo resolveu abrir as portas e abaixar. Acho que tá querendo me atrapalhar a leitura aqui, só pode. Ok, gente? Então é isso. Que o eterno Deus abra a mente dessa humanidade, que não busca mais a Deus, que não tem mais temor a Deus, e que pense que Deus é Papai Noel. O amor e o perdão de Deus está em Cristo Jesus, e ai de quem rejeita o Evangelho de Cristo. E eu vos deixo aqui. Cantai ao Senhor, pega o Salmo 150, faz em voz alta em cântico ao Senhor. O Salmo 145. Tenha temor ao eterno Deus. Tenha temor, porque o dia da vingança está chegando. E só quem tiver coberto em Cristo que vai ter proteção. Cristo Jesus, o Nazareno, filho da Virgem Maria, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Sei que todo mundo sabe, mas às vezes as pessoas esquecem, né? Quem realmente ele é. Filho do Deus vivo. E no final vai vir o Pai e o Filho fazer justiça nessa terra. Porque nos profetas fala da vingança de Deus. E no Apocalipse fala também da ira do Cordeiro. Mas você ainda tem a oportunidade de se arrepender e buscar seguir o Evangelho de Cristo. E vos deixo até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o eterno Deus vos abençoe. Pai, shalom.